Ajudo como posso um familiar, porém nunca é o suficiente. Como devo agir? Nunca é o suficiente. Pra pessoa, né? Ah, Tipo assim, eu ajudo muito você e você nunca tá satisfeito. então a questão não está com a pessoa que você está ajudando, a questão está com você. A pergunta é, por que que você tem essa necessidade de ter que estar ajudando as pessoas? A primeira pergunta é essa, por que essa necessidade de estar ajudando? Se tem outras pessoas pra ajudar. Na verdade, É? assim, tem que saber diferenciar o que é contribuir de ajudar. Ajudar é dar. Em nenhuma relação, o único que pode somente dar, que é uma forma gratuita, são os pais. Por exemplo, nós somos pais aqui do Benjamin. Então a gente dá para ele muito amor, a gente dá, investe tempo, não esperando nada em troca. É o único verdadeiro amor que a gente pode dizer que não tem tanta troca, né? Então isso é dar. Numa relação de pai e filho é dar. Agora, nas demais relações, a gente tem que contribuir, ao nome, contribuir, empurrar para que a pessoa possa ir. Então, essa necessidade que você tem de ficar ajudando, ajudar, dar para aquela pessoa, Isso. dar, o problema tem que olhar para você, para dentro. É, porque as pessoas não querem muito que você contribui. Sim. Você dá mesmo. Sim. É mais fácil receber de mão beijada da pessoa do que você correr atrás de alguma coisa. Sim. E Entendeu? o mais importante, a segunda questão que tem que observar é assim, qual é a dificuldade que você tem de dizer um não. O não, ele é libertador. Ó, vamos colocar um exemplo aqui. Aqui falou familiar, mas vamos colocar entre mãe e filho, pai e filho. Você dá ali as orientações, como pai, né? Dá as suas. Como que eu vou dizer? Você ajuda como pode, né? Você orienta ele Sim. onde que ele deve, o que ele deve fazer e tudo mais. Mas pra ele isso não é ajuda. Ajudar é tipo assim, você ir lá e fazer por ele. Sim. Ou você contribui não, você dá alguma coisa pra ele conseguir aquilo. Sim. Entre relação assim, entre pai e filho, ou mãe e filho, o filho nunca vai achar que você tá ajudando só com palavras. Palavras não é ajuda. Você tem que dar alguma sim, coisa. sim, sim. Eu sempre olho assim um débito emocional que tem, por exemplo. Se eu estou ajudando demais, vou dar um exemplo meu, se às vezes eu estou ajudando demais, ou porque eu não fui ajudado e agora eu quero compensar ajudando as pessoas de forma desordenada, né, disfuncional, ou eu fui muito ajudado e estou querendo compensar também essa ajuda que eu recebi. Tem que analisar isso também. Mas sempre há um débito emocional. Por exemplo, vou dar um exemplo de pessoas, principalmente mulheres. Com você seria daí? Principalmente mulheres assim, que acham que o pai, a figura do pai, ficou devendo alguma coisa. O que mais você encontra é isso, em relacionamentos em que a mulher ela tá sempre dizendo, meu pai não foi presente, meu pai não faltou algo, entende? Então ela na vida ela quer compensar isso, esse débito emocional. Aí ela dá de tudo pro filho. Ela dá de tudo pro filho, ela dá de tudo às vezes para uma amiga, ela dá e ela se frustra, porque as pessoas que recebem muito, ela se afasta. Ela não tem como trocar. Quando você tem como trocar, tudo bem. Eu recebo de você, eu recebo de você e eu tenho como trocar contigo algo. Nem que seja financeiro, um favor. Aí o filho cresce não Um desequilíbrio. Isso, não consegue correr atrás das suas coisas Não, sozinho, não tem evolução nenhuma. Você acha que você está ajudando o filho Tá só e estragando. na verdade você está só contribuindo para que ele não vá para a vida. Isso. Você está acostumando ele a ficar dentro do teu mundinho protegido ali, né? Isso. E é complexo falar sobre isso, é difícil porque... Porque até eu mesmo tinha esse pensamento, né? Porque quando a gente é filho, igual agora com... Depois, né? Com esses entendimentos, que agora eu entendo, né? Eu penso diferente, mas antes, quando a gente não tem essas orientações, a gente tem o mesmo pensamento, tipo assim, a gente toma o partido de um ou de outro, Sim. né? Aí, vamos supor, meu pai viaja muito, meu pai trabalha fora, fica meses, dias fora. Quando chega, quer sair com os amigos, não fica muito em casa. Sim. Desse jeito. Ou trabalha demais e nunca tá aqui. Aí vai ser sempre a mãe, porque a mãe tá ali cozinhando, a mãe tem que estar em casa.
E o pai, ai, falta o carinho do pai, porque o pai sempre tava fora. Sim, você tem um excesso de mãe na tua cabeça, você tem um excesso de mãe e uma falta de pai, né? Mas eu não enxergo que se não fosse meu pai, meu pai ali não estaria ali. Isso, é aí que chega agora, nesse momento, por exemplo. O universo feminino ele é diferente do universo masculino. Então, entender isso é libertador. Por exemplo, qual é o universo feminino? É um universo em que ele é mais interno, ele é mais fechado. E é mais para dentro, para proteger, para guardar. Isso é como se fosse o útero. O universo masculino, ele é diferente, ele é mais para fora. O pai, ele sai para trabalhar, é o homem que sai para trabalhar, é o homem que sai para a guerra. Então, mãe e mulher ficar em casa, cuidando do marido, da família. Entender e separar os dois universos, entender que um é diferente do outro, são dois mundos completamente diferentes. O mundo masculino e o mundo feminino. Não quer dizer que ele sai para trabalhar, que ele não te ama. Que ele tá, exato. Então, assim, a forma do amor do homem é ele ser provedor. O universo masculino é isso. Ele sai para trabalhar, ele tá ali, ele vai trazer o provento para dentro de casa. E o da mulher é cuidar, é administrar aquilo que ele traz e cuidar dos filhos. Então, assim, saber o papel, a função de homem e função de mulher que é importante. Principalmente para os filhos entenderem isso. Para eles não crescerem achando que, poxa, meu pai era muito distante. Minha mãe ficava mais presente. E aí, principalmente o filho homem, ele começa a ficar mais próximo da mãe e defender a mãe. Outro exemplo é eu, né? O meu pai vivia trabalhando fora, às vezes ficava meses fora. E minha mãe sempre estava em casa ali com a gente. E eu sempre falava, tudo é minha mãe. Minha mãe, eu errado tudo meu pai nunca tá aqui. Você vai tomar um partido. Mas tipo assim, se não fosse meu pai, eu não sabia trocar um pneu, eu não sabia dirigir. É o universo masculino. Aprendi a dirigir com 12, 13 anos. Então, assim, meu pai me ensinou muita coisa. Se colocar na balança. Sim, eles se completam. Porque você imagina, se você, vamos supor que você, mesmo aquelas pessoas que é criada num círculo só de mulheres, sempre vai ter um homem no meio. Ou é um avô. Eu estou dizendo o mundo masculino, não estou dizendo necessariamente o pai e a mãe, né? Falando de família, isso é importante. Então, esse universo masculino, entender como o universo masculino funciona e o universo feminino funciona. Então, são dois mundos totalmente diferentes e que se completam, porque é nessa diferença que faz com que a gente tenha característica tanto do pai, que é aquele cara que toma a decisão, que vai para a vida e resolve o que tem que resolver agora, e da mãe, que é aquela que mais cuida. É igual a gente com o Benjamin, né? Comigo é nenenzinho, é mais carinho, denguinho. Quando você vem e briga com ele, ele gosta. Ele gosta. Ele Todos sabe, nós gostamos. Aí quando ele chora aí, ele vem aqui. Sim, isso, é esse universo legal. E a gente precisa. Por exemplo, vamos supor, se eu cresço muito numa energia só masculina, então eu consigo conquistar as coisas. Sim. Mas eu preciso, por exemplo, para conquistar um carro desse, eu vou lá e consigo, porque eu tenho uma energia masculina. Mas se eu não tiver também essa energia feminina em mim, que é a unidade, né? Do feminino com o masculino, meu pai e minha mãe. Se eu tiver só a energia do masculino e não tiver a do feminino, eu vou conquistar, mas eu não vou dar valor. Eu não vou lavar o carro, eu não vou dar manutenção no carro. Sim. E a energia feminina é isso, é de cuidado, é de detalhezinhos. Então, não quer dizer que você tem que se tornar feminino. Não, mas ter a energia feminina também é importante para o homem.